num congresso junto durante alguns dias, e pastor Jetro é um irmão muito querido, e a gente tem uma empatia, tem uma comunhão muito gostosa, e eu quero aqui externar minha gratidão, pastor Jetro, o senhor ter aceitado o nosso convite. Eu sei que a sua agenda é uma agenda muito concorrida, muito apertada. Nós estávamos em Goiânia, ele disse, olha, vou pegar o voo no sábado, porque na quinta-feira eu tenho compromisso em Valinhos, tenho outros compromissos em outros lugares, e eu disse, eu estou indo para Prudente. Ele disse, na segunda-feira nós vamos estar juntos lá. Então eu quero dar um bem-vindo ao pastor Jetro, Deus o abençoe em ter aceitado o nosso convite. Todo esse pessoal aqui quer dar um bem-vindo para o senhor, tá bom? Vamos saudá-lo com um bem-vindo? Muito bem, graças a Deus, Deus abençoe. Ele tem uma igreja muito promissora, ele tem alguns projetos sociais tremendos, e nós temos um DNA. Eu sou um apaixonado, eu sou um homem grávido, e cada dia eu estou me engravidando de alguma coisa. E esses dias eu estava dizendo para a nossa filha, que mora lá no Camboja, lá na Ásia, e nós temos vivido um momento muito difícil lá na Ásia, mais precisamente no Camboja. Eu disse para ela, minha filha, o que é que está acontecendo? Ela disse, papai, o senhor fica engravidando de vários projetos e o senhor nos mandou para cá, e agora nós estamos aqui. E aquela frase que vocês bem conhecem, o filho chora, o pai não vê. Mas é diferente, o filho chora, o pai vê. Então, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Jetro. Ele tem um DNA semelhante ao meu, pelos projetos, pelas ideias, é um sonhador, e nós acreditamos que a gente pode fazer a diferença. Eu carrego comigo um lema há muitos anos, desde a minha adolescência. Eu não vou mudar o mundo, mas eu posso mudar a história ou o mundo de algumas pessoas. Então, Deus abençoe, é um prazer tê-lo aqui. A palavra é sua, você tem toda a liberdade. Muito boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem aí? Acho que não está saindo na caixa. Está saindo na caixa o som? Então tá bom, aqui eu estou com o meu retorno aqui. Está ótimo. Alegria poder estar aqui essa noite com vocês em Prudente, de poder rever o pastor Jeremias, né? A gente faz parte do GKPN, da Global Kingdom, mas a gente nunca tinha tido a oportunidade de sentar junto, comer, de estar no mesmo hotel, e dessa vez deu certo, né, da gente se encontrar, e eu já havia aceito esse convite de estar aqui hoje. Eu cheguei ontem no aeroporto e já estou de volta aqui. A vida é assim, né? Eu sei que muitos aqui também têm seus compromissos, as suas demandas. Eu pastoreio a primeira igreja batista em Junquerópolis já há 23 anos. Desde que eu saí do seminário, que eu terminei faculdade teológica em Bauru, eu fui para lá e estou até hoje. E há 15 anos, a terceira igreja batista de Andradina, a cidade do Rei do Gado. Então, eu divido meu tempo entre Junquerópolis, Andradina. Veio comigo o Danim, que é nosso líder dos homens, do Ministério de Homens, de Honra, lá da terceira igreja de Andradina. O Rafa veio comigo, nosso supervisor de célula, lá do assentamento, né? Começou uma célula lá no assentamento no Sem Terra, em Murutinga do Sul. Dá quanto de terra lá, Rafa, de Murutinga lá? Uns 20 quilômetros de terra, né? Até no assentamento, ele começou uma célula na casa dele, lá no assentamento. Hoje já vem ônibus de lá para a igreja, as células multiplicaram, e é assim, Deus tem feito coisas maravilhosas. Muito bem. Falar para homens é um desafio muito grande, mas é legal porque a gente não precisa ficar escolhendo palavras. Quando você está na igreja, está sendo filmado, né? Mas tudo bem, tá não? Quando a gente está na igreja, né, ao vivo, online, na internet, a gente tem que, cada dia que passa, a gente tem que se policiar mais, que você está falando para o mundo todo. Mas aqui a gente pode
trabalhar tranquilo, conversar de homem para homem. Mas eu gostaria hoje só de falar 3 coisas com vocês. Porque é matricial no ser humano, tanto no homem como na mulher, o querer vencer, o querer triunfar. Deus não fez o homem para derrota. Deus nos criou a imagem e a semelhança dele. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Isso está intrínseco, é matricial em nós. Você pode pegar uma criança que está brincando, se ela perde, ela chora. Por que você está chorando? É porque eu perdi. Porque a criança não quer perder. Eu sou mais forte, eu corro mais rápido. O meu pai é mais forte que o seu, eu pulo mais longe que você. A criança é assim, porque Deus nos fez assim. Deus não criou o homem e disse assim, você vai perder e vai ficar feliz. Você vai perder e fazer festa. Não. Existe um ímpeto em nós. E quando a gente lê a Bíblia, o final da história, o Apocalipse, você não precisa abrir nada, eu só vou lembrar você. Apocalipse 2:26. Jesus diz assim, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Apocalipse 2:7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Apocalipse 3:5. O vencedor. Apocalipse 3:21. Ao vencedor. Apocalipse 21:7. O vencedor herdará tudo isso e eu serei o seu Deus. Então, Deus nos fez, e o final da história, Deus diz, ao que vencer, ao vencedor. Muito bem. Mas, se o desejo de Deus é que nós sejamos vencedores, Ele nos fez para isso. Se em Jesus nós somos mais do que vencedores, tudo isso é verdade. Mas eu queria propor para vocês hoje um tema contraditório, bem contraditório. O meu tema com vocês é um vencedor derrotado. Um vencedor derrotado. Como assim, pastor? Eu não sei se você já teve esse sentimento de olhar para a sua vida e dizer, eu conquistei tanta coisa, eu venci em tantas áreas, mas de repente você olha para um outro lado e você se sente um fracasso, um derrotado. Como que um vencedor pode ser derrotado? Então eu quero só propor 3 situações. E eu quero começar com um vencedor lá fora, mas um derrotado dentro de casa. Você já se sentiu assim? Eu já. De você conquistar muita coisa lá fora. De você ter muitos aplausos lá fora. Mas quando você chega dentro de casa, a tua esposa não te vê como um vencedor. O teu filho olha para você e você não é o campeão que você é na tua empresa. E o exemplo da Bíblia que eu quero usar para isso é de Davi, que é o rei mais conhecido da história de Israel. Davi foi um menino que matou gigante. Desde menino, Davi foi um vencedor. Ele matou um urso, matou um leão, matou um gigante. Ele se torna um general. Eu não sei se você sabe, mas Davi nunca perdeu uma batalha na vida dele. Davi foi o único homem da Bíblia que conquistou cada metro quadrado que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Israel. Ninguém conquistou cada palmo, cada metro quadrado. Davi conquistou tudo. Foi o único. Esse homem que foi o maior rei da história de Israel. Jesus foi chamado filho de Davi, da descendência de Judá, o leão da tribo de Judá. Mas esse homem que foi o maior rei da história, um homem que nunca perdeu uma batalha, um grande general, matador de gigante, ele foi derrotado dentro de casa, ele foi um fracasso. Ele foi um grande rei, mas um péssimo pai. Ele foi um grande líder de um exército, mas foi um péssimo marido. E eu cito aqui alguns dos fracassos de Davi. Davi teve muitas mulheres, muitas princesas. O filho mais velho de Davi
se chamava Aminon. Davi se casou com outra mulher e teve um casal de filhos. Um se chamava Absalom e a filha se chamava Tamar. O Aminon, meio-irmão de Tamar, se apaixonou pela irmã e estuprou a própria irmã. O que Davi fez? Nada. Davi não puniu Aminon. Davi não chamou Aminon para uma conversa séria. Davi não foi socorrer e ter uma palavra com a filha que foi estuprada e humilhada, condenada a viver sozinha o resto da vida. Davi não se posiciona. É aquele pai que diz, deixa do jeito que está para ver como é que fica. É aquele pai que acha que o tempo vai resolver as coisas, mas não resolveu. Porque o ódio de Absalom foi tão grande, que quando Absalom olha para a irmã abusada, estuprada, humilhada, ele vai e mata Aminon para vingar a sua irmã. Ele mata Aminon e foge. Passa um tempo, ele volta para Israel, mas ele tem um ódio do pai. Porque ele culpa o pai por não ter se posicionado. E quando Absalom vai e mata o irmão, Davi também não vai atrás dele, não conversa com ele, não se posiciona, ele foge dos confrontos. E então esse próprio Absalom se insurge contra Davi e toma o trono de Davi. Sabe o que esse filho faz? Se deita com 10 mulheres de Davi no terraço do palácio. Ele faz sexo com 10 mulheres do pai para todo Israel assistir. A casa de Davi foi uma casa de vergonha, de fracasso, de ódio. E Davi tem que enterrar o filho Absalão, porque o seu exército luta contra o exército do filho e mata o filho. Davi não perde só o mais velho, perde também Absalão. Então eu poderia falar de outros erros. Davi teve um filho chamado Adonias. Quando Davi está velho, ele havia dito que o trono seria de Salomão, mas ele tem um filho chamado Adonias. E quando Davi está velho e doente, Adonias se levanta e diz, eu que vou ser rei aqui. E a Bíblia diz que Davi nunca havia corrigido Adonias. Adonias fazia o que queria. E por isso, Salomão mandou matar Adonias. Então eu acho que já é suficiente para nós olharmos para esse homem e dizer, como que alguém pode ter tanto sucesso lá fora e voltar para casa e dizer, meu Deus do céu. É por isso que tem muito homem que ele sai da empresa, mas antes ele passa no boteco tomar um pouco. Ele tem que tomar alguma coisa, porque em casa não tem aplauso, em casa tem crítica, tem reclamação. Esses dias atrás eu atendi um médico e ele disse, pastor, me ajuda, pastor, ora por mim. Pastor, eu criei meus filhos, eu trabalhei demais, eu comprei terras, comprei fazenda, tenho avião, eu tenho tudo que o homem podia ter. 2 dos meus filhos são médicos, mas o mais novo agora chegou para mim e disse, pai, eu quero dinheiro, eu vou comprar cocaína, eu estou doido, se o senhor não me der cocaína eu te mato, eu te odeio, o senhor nunca foi pai, o senhor nunca esteve perto de mim, o senhor não cuida de ninguém, o senhor só pensa em trabalhar. Ele disse, eu ganhei tudo lá fora, mas o meu filho diz que me odeia. Do que adianta eu ter uma fazenda e ter um filho afundado na droga? Quantos, sabe, eu descobri uma coisa, eu vou fazer 50 anos e muitos aqui são maduros também. Eu descobri uma coisa, felicidade não é um lugar para onde você vai. Felicidade é um lugar para onde você volta. Eu vou repetir. Tem um filme que diz, em busca da felicidade. Eu estou procurando a felicidade. Felicidade você não busca, felicidade você constrói. A gente que viaja muito, e muitos homens aqui viajam bastante. A nossa alegria, qual que é a maior alegria da nossa vida? É quando você diz assim, eu estou voltando para casa. Não é gostoso? A alegria não está na ida, a alegria está onde? Vou ver minha filha,
Eu tenho uma filha de 15 anos. Eu voltei, nós viajamos segunda para Goiânia, né? De Goiânia eu fui para São Paulo, depois Valinhos, aí eu voltei ontem de manhã para casa. A primeira pessoa que eu vi foi minha filha. A hora que ela me viu, ela me abraçou e falou: papai, não está aguentando mais. Eu falei: filha, que não está aguentando era eu. E quanto que vale você ouvir a filha dizendo: estou com saudade, papai. Eu te amo, papai. O senhor não pode demorar. Agora fala para mim, quantos homens construíram tanta coisa lá fora, mas não tem mais uma casa para voltar, não tem mais um filho para abraçar, não tem mais uma esposa para dizer: eu estava esperando você, meu bem. Porque a gente ganha muito lá fora, mas muitos perderam dentro de casa. Segunda coisa, um vencedor lá fora, mas um derrotado dentro de si. Às vezes a nossa derrota, o nosso fracasso, não é na família, não é dentro de casa. Às vezes nós perdemos dentro de nós mesmos. Sabe quando você olha para dentro? Porque aí dentro só Deus e você sabe o que está acontecendo. Quantas vezes a gente ri por fora, conta piada por fora, e todo mundo acha que está bem, porque a gente aprende a usar as máscaras da vida. Mas Deus sabe e você sabe como é que está aqui dentro de você. E eu quero usar como exemplo o homem das 7 tranças, chamado Sansão. Todo mundo, quando eu falo de Sansão, você já lembra de Dalila. A minha irmã mais velha chama Dalila. É de lascar, né? Mas nome a gente não escolhe, né? Quem escolhe, né? O teu nome, talvez você goste, mas nome a gente não escolhe. Mas, quando eu falo Sansão, o homem que tinha uma força descomunal, a Bíblia diz que com uma queixada de jumento, com um pedaço de osso, Sansão matou 1000 homens numa batalha. Um leão da montanha veio contra ele, ele pegou na boca do leão e rasgou o leão no meio. Mas o Sansão, ele era nazireu. Para você que talvez não está muito habituado com a história bíblica, o nazireu era um voto que alguns nazireus, Deus ordenou que a criança fosse nazireu. Outros decidiam se tornar nazireus. O nazireu não podia cortar o cabelo, não podia beber vinho, nem bebida fermentada, nada derivado da uva. Não podia se aproximar e nem tocar num cadáver, nunca. Ele era uma vida dedicada por um propósito a Deus. E o Sansão foi nazireu desde o ventre. Nem a mãe dele, quando estava grávida, poderia fazer uma dessas coisas. E ele cresce, ele vai para o propósito. Mas o Sansão, muita gente pensa que quem derrotou o Sansão foi a Dalila. E não foi. A Dalila foi só a ponta do iceberg. A primeira derrota de Sansão é que aquele leão que ele mata, um enxame de abelha, faz a sua casa e gera mel. E quando ele passa, depois de alguns dias, e vê o mel, ele toca no cadáver, pega mel e come. Ele não podia fazer isso, mas ele é dominado pelos seus apetites. Sansão é daquele que diz: eu quero, eu estou com vontade, então eu vou. Eu estou com vontade de beber, eu bebo. Eu estou com vontade de fazer, eu faço. Depois disso, Sansão vai para a zona. Você já pensou um negócio desse? A Bíblia diz isso, vou te mostrar. Juízes 16:1. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Sansão olha uma mulher, está com vontade de fazer sexo. Ele diz: eu quero ter prazer, eu quero ter essa noite. E ele se deita com a prostituta, separado para Deus, sabia que não podia, mas aquele cara que paga para ver. Eu quero curtir o momento, não é? É o mundo hedonista que nós estamos hoje, é uma filosofia hedonista. Aproveita o momento, aproveita a noite. Se o teu coração está pedindo, então vai. E a Bíblia diz que mais corrupto que o nosso coração não existe. E aí, por último, irmãos, o Sansão conhece a Dalila.
Quem cortou as 7 tranças de Sansão não foi a Dalila. Foi um servo, um escravo de Dalila. Mas ele está tão gamado, ele está tão apaixonado, que ela coloca ele no colo, faz um carinho, ele apaga. Aí eu fico pensando assim, de verdade, como que alguém pode dormir de uma tal maneira que o cara corta 7 tranças dele e ele não acorda? Não é uma doidura isso? E eu, lidando com gente há mais de 23 anos, eu aprendi uma coisa. Você sabe por que a gente peca? Você sabe por que a gente faz besteira? Porque a gente acha que nós nos achamos mais espertos que os outros. É verdade. Eu tinha um amigo de faculdade, eu fiz 2 faculdades aqui em Prudente. Eu vim para Prudente fazer faculdade, eu tinha 17 anos. Então eu gosto muito daqui. E eu tinha um amigo de faculdade, ele gostava de puxar um baseado, mas fumava uma maconha lascada. A gente morava numa república bem perto ali da Igreja Universal hoje, ali, bem na Brasil ali, sabe? Morava. E ele tinha um apelido de Zoinho. Ele falava, Zoinho. E ele vivia chapado na maconha. Eu falava, Zoinho, rapaz, deixa de ser burro, nós estamos estudando, maconha vai acabar com a tua cabeça, você vive chapado. E ele falava, deixa de ser besta, Jeto. A hora que eu quiser parar, eu paro. Isso aqui não me domina. Isso aqui é relax. Irmão, eu estou com 50 anos, encontrei o Zoinho. Encontrei o Zoinho uns 2 anos atrás. Zoinho estava assim, ó. Falei, Zoinho do céu, você está chapado. Ele falou, rapaz, de boa, de boa. Faz 30 anos que a hora que ele quiser parar, ele para. Então o cara diz assim, não, eu bebo, mas a hora que eu quiser parar, eu paro. Eu fumo, mas é o seguinte, quem fica viciado é esses tapa. Eu não. Faz 30 anos que o cara fuma, mas ele para a hora que ele quiser, entendeu? Aí vocês estão brincando. Eu conheci um homem, eu fazia contabilidade rural e trabalhei com isso durante muitos anos. Foi um dos homens mais centrados que eu conheci na minha vida. Um homem culto, inteligente, bonitão. Já era avô. E ele gostava de sair com as meninas. E a gente falava, seu Zé, cuidado. Que nesse buraco aí cabe coisa, hein, seu Zé? Pensa num buraco que cabe coisa, seu Zé. Nesse buraquinho das meninas aí, cabe fazenda, cabe carro, cabe casa. Irmão, pensa num buraquinho que cabe coisa. E o seu Zé falava bem assim, deixa de ser besta, menino. Eu tenho muitos anos. Sabe o que eu aprendi? Que tem muito velho que fica besta. É verdade, irmãos. Tem muita gente que quando é novo ainda se equilibra. Mas depois de velho, o cara perde família, perde a dignidade e perde tudo que construiu. Hoje o seu Zé não tem mais nenhum Fusca para andar. E ele tinha avião que chegava na fazenda dele. Sabe por quê? Porque a gente pensa o seguinte, esses caras se apaixonam, esses caras são bobo. O Sansão nunca imaginou que a Dalila ia cortar as 7 tranças dele. E ele não ia perceber. Tem gente que já perdeu família, que já perdeu dignidade, que já perdeu o amor dos filhos e ainda está arrogante, dizendo, eu sei o que eu faço. Sansão, o homem que matou 1000 homens, foi derrotado por causa de uma paixão. Aqui, ó. Sabe qual é a pior derrota da gente? São as nossas paixões, os nossos apetites e os nossos desejos. Às vezes nós ganhamos lá fora, mas nós perdemos para os nossos sentimentos. Mas não é só isso, irmãos. Nós vivemos um tempo. Eu estava agora lá em Valinhos, pregando na igreja de um pastor, tem 70 anos, ele é psiquiatra, e ele trata das pessoas. E exatamente no sábado de manhã, ele estava atendendo uma secretária do governo, uma mulher de muito destaque, uma mulher que toma decisão para todo o estado, mas ela estava lá na clínica e nós oramos, sabe por quê? Ela disse, eu sou uma líder nesse estado todo, mas eu estou perdendo para minha depressão, para minha insônia, eu só fico pensando em morrer, eu não consigo mais dormir, eu não tenho mais alegria,
Eu conquistei tudo lá fora. Me tornei uma mulher muito importante. Mas eu estou sendo derrotada pela minha tristeza, pela minha angústia e pela minha depressão. Um vencedor lá fora, mas derrotado aqui dentro. Eu termino agora. Em último lugar, um vencedor para o mundo, mas um derrotado para Deus. Lucas 12:16, eu leio uma parábola de Jesus que diz assim: então Jesus lhes contou essa parábola. A fazenda de certo homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Eu não tenho onde guardar toda a minha colheita. Então ele disse: eu já sei. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros, os meus barracões, e vou construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E eu direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: louco! Esta noite você vai morrer. E quem ficará com o que você preparou? Aí Jesus diz: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas é pobre para Deus. São palavras de Jesus. É interessante que esse homem, aos olhos do mundo, ele é um vencedor. Porque um cara que constrói barracão, não, eu aumentei a minha empresa, eu comprei mais uma fazenda, eu aumentei o meu comércio, eu galguei mais um diploma, eu ampliei a minha renda. A gente olha quem está na capa da revista, na Forbes, quem está na televisão. Quantos dos senhores aqui são pessoas notáveis e destacadas na sociedade prudentina? A gente vai conquistando e não há erro nenhum nisso. O erro desse homem é que ele se preparou para a vida, mas não se preparou para a morte. Ele se preparou para o futuro, mas não para a eternidade. Ele era rico na terra, mas era pobre no céu. Um vencedor para os homens, mas um derrotado para Deus. Porque tem muita gente que se preparou para o futuro, mas não se preparou para a eternidade. Porque eu não sei se você sabe, mas Alexandre o Grande disse: quando eu for para a minha sepultura, eu quero que vocês deixem as minhas duas mãos vazias, para que todo mundo saiba que Alexandre o Grande não levou nada para a sepultura. Porque você veio nu para esse mundo, e você vai voltar nu para ele. Você não vai levar nada. Agora a minha pergunta é: talvez você construiu casa aqui na terra, legal, eu também fiz isso. Você tem um carro, você conquistou muita coisa. A minha pergunta é: o que você conquistou para a eternidade com Deus? Você está pronto para encontrar com Ele? Eu termino dizendo o seguinte: o que eu estou falando para os senhores foi o que eu vivi. Eu venho de uma família muito pobre, eu me criei no sul do Mato Grosso do Sul aqui. Fazia contabilidade. Desde os 11 anos de idade trabalhei em escritório. Cresci na área contábil. E conheci muitos prudentinos aqui. Fioravante Scalon, os Butigeles da vida, o Luizinho, né, Luizinho Butigelli, todo esse pessoal. Conheci muita gente daqui. A família Peretti. Mas tudo bem. Mas quando eu tinha 8 para 9 anos, o meu pai foi embora de casa. Papai era fazendeiro. Vendeu as terras em Rondônia. Nós nos mudamos para o sul do Mato Grosso do Sul. Ele adquiriu algumas coisas, comprou uma caminhonete nova. Eu sou o caçula, eu tenho 2 irmãs. E papai começou a passar em frente de casa com mulheres mais novas e a minha mãe já era evangélica, mas a minha mãe não suportou mais aquilo. Então as brigas dentro de casa aumentaram demais. Papai era um pernambucano ruim, um homem de armas. Irmãos, eu estou falando de 40 anos atrás. O mundo era outro mundo. O sertão do Mato Grosso era outro mundo. Papai, quando pegava a gente para espancar,
ele pegava o reador, o chicote de couro, e a mamãe preparava a salmoura, porque enquanto a gente não desmaiasse, ele não parava de bater. Um homem difícil, violento. Minha mãe sofreu demais, mas um dia ele pegou e colocou as coisas dentro da caminhonete e falou: vou embora. Minha mãe pegou uns documentos e guardou assim na saia. E quando ele foi procurar, ele ficou louco, ficou nervoso. Pegou eu, minha irmã mais nova, colocou dentro de um quarto, arrancou uma faca e falou: vem aqui, Tereza. Meteu a faca na minha barriga e disse: ou você dá os documentos, eu vou matar esse desgraçado. Eu nunca imaginei que meu pai pudesse fazer isso comigo. Eu tinha 8 anos. Eu queria que meu pai me amasse. E minha mãe entregou aquilo para ele, ele foi embora e nos deixou sem nada. Minha mãe é analfabeta, trabalhou na roça a vida inteira. Então ela foi capinar seringueira, foi ser boia fria. E eu, desde os 8, 9 anos, na rua, vendendo sorvete, salgado, engraxando sapato. Mas eu fiz uma jura para mim. Porque pobre só tem 2 chances. Pobre tem que estudar mais do que os outros e trabalhar mais do que os outros. Porque pobre não tem herança. E foi isso que eu fiz na minha vida. Eu falei: eu vou vencer. Com 12 anos eu tirei minha mãe da roça, eu pagava aluguel e já fazia a compra da casa. Com 14 anos eu comprei meu primeiro carro. Com 18 anos eu tive a minha primeira casa própria. Eu cresci muito rápido, eu prosperei. E as pessoas olhavam para mim, já muito novo, com carro, com namorada, ganhando dinheiro. E eu rompi, eu cresci, eu prosperei, eu vivi a vida que todo jovem queria viver. Só que quando eu voltava para casa e quando eu deitava a cabeça no travesseiro, eu tinha uma tristeza tão grande. Eu sonhava toda noite querendo matar meu pai. Eu pensava: um dia eu vou encontrar aquele desgraçado e eu vou acabar com a vida dele. Então eu entrei no álcool, me enveredei na prostituição. Por quê? Porque eu queria ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Eu queria esquecer aquilo. Mas como é que você esquece isso? Então eu mergulhei numa depressão tão grande e eu só pensava em acabar com aquela dor. Eu tentei tirar minha vida 2 vezes. E Deus ouviu a oração da minha mãe e Deus me livrou. E um dia, eu estou encurtando aqui, um dia numa sexta-feira, Jeremias, eu entrei em casa. Eu sempre tinha uma garrafa de uísque na cabeceira da cama, porque eu não dormia, eu ficava bebendo aquilo. Mas eu não conseguia beber, então eu sentei na cama e disse assim: Deus, o Senhor está aí. Deus, eu queria te conhecer igual a minha mãe conhece. Irmãos, a minha mãe cantava, cara. Eu ficava pensando como é que a véia canta. Porque abandonada pelo marido, criou a gente sozinha. Não sabia onde. Sabia que meu pai estava em algum lugar, a gente não sabia nem onde. E como que uma mulher que ia para a roça, ela acordava 5 horas da manhã para preparar o arrozinho para deixar para a gente e para pegar o caminhão boia fria, porque antigamente era o caminhão do boia fria. E ela cantava. Eu acordava com ela. A canção predileta dela era: porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. E eu dizia: meu Deus, eu também queria cantar, eu queria ter um pouco da alegria dessa mulher. O Senhor está aí, Deus. E Deus ouviu minha oração. Eu não vi nada, mas eu senti. Naquela noite, eu caí de joelhos e disse: me perdoa, Deus. Deus me disse: para mim te perdoar, você tem que perdoar primeiro seu pai. Eu disse: aí não, Deus, aquele desgraçado tem que morrer. Deus me disse: você é tão pecador quanto seu pai. Seu pai era um viciado e você se tornou um viciado. Seu pai era um pervertido e você se tornou um pervertido. Você não é melhor que seu pai, você também é um pecador. E eu me lembrei da oração do Pai Nosso: perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aquele que me tem ofendido. Eu disse: então me ajuda, Deus, porque eu não consigo. Mas Deus foi tão maravilhoso. Ele me deu força. E eu pedi perdão, nem sabia orar direito. Mas eu não esqueço aquela noite.
Deus mudou minha vida, perdoou meus pecados. 2 anos depois, eu já estava morando aqui em Presidente Venceslau, já estava fazendo faculdade de Direito aqui em Prudente. Eu fui atrás do meu pai. Eu já cantava, tocava, pregava. Eu tinha paz, mas eu precisava encontrar ele. E eu fui lá para o Mato Grosso e encontrei meu pai. Meu pai tinha perdido tudo. Estava morando de favor no fundo de um barraco, vivendo de uma aposentadoria muito doente. Eu sou filho da velhice do meu pai. Meu pai era 30 anos mais velho que minha mãe. Quando ele casou com mamãe, ele tinha 47, ela tinha 17. Então eu sou filho da velhice dele, eu sou o caçula. Já velhinho, cabelinho branco, carequinho assim. E eu fui atrás dele e disse: pai, eu quero te pedir perdão porque eu te odiei minha vida inteira. Mas Jesus me perdoou e me ensinou a orar pelo Senhor. E eu vim aqui para te pedir perdão e dizer para o Senhor que eu não tenho ódio, que eu não tenho nada. Eu só queria falar isso para o Senhor. Meu pai nunca tinha me abraçado. Meu pai nunca me pegou no colo. Mas foi o abraço mais longo que ele me deu. Ele era pequenininho assim. Papai morreu, já ia fazer 99 anos. Pequenininho assim. O pernambucano velho me pegou assim, ó, me arrochou e começou a chorar. E disse: eu que tenho que te pedir perdão, filha, por ter te abandonado por tantos anos. Eu termino dizendo o seguinte: Deus me deu a alegria de batizar meu pai. E de poder cuidar dele durante muitos anos, antes dele partir para a eternidade. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu sei, o que eu estou pregando aqui não é retórica. O que eu estou pregando aqui para vocês, eu sei o que é ser um vencedor lá fora. Das pessoas olharem e dizer: esse menino tem namorada, tem carro, tem faculdade, tem dinheiro, está nas festas. Eu sei o que é ser um vencedor lá fora. Mas voltar para casa e se sentir um fracasso, uma derrota. Eu sei o que é ganhar lá fora, mas o que é perder aqui dentro. Eu sei o que é a depressão, o medo. Eu sei o que é a vontade de morrer todo dia. Porque depressão, meus irmãos, é que nem dor de dente, só sabe quem já teve. E eu sei o que é a depressão, porque Deus me tirou dela. Queria que você curvasse a sua fronte, só um instante, por favor. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês aqui, meus amigos, nenhum. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês. E eu não vim aqui para dar lição de moral em ninguém, porque eu sou um pecador e fracasso igual a todos vocês. Mas Deus me trouxe aqui hoje para trazer uma palavra. E sempre quando eu falo como se fosse a última vez da minha vida, porque eu não sei se a gente vai se encontrar de novo. Jesus disse assim para aquele homem: você é um louco, porque você trabalhou tanto, juntou tanto, e você não sabe que é a tua última noite. Pode ser que eu volte para casa e eu nem chegue em casa. Por isso eu prego hoje como se fosse a última vez da minha vida. Deus não fez você para perder. Deus não criou você para ser um homem derrotado. Deus não deu para você uma família para você se sentir derrotado dentro de casa. Não. Deus te deu filhos e esposa para você ter alegria e dizer: puxa vida. Deus não criou você para viver na tristeza, na angústia. Jesus Cristo disse assim: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Então me escuta bem. Um dia Jesus olhou para a multidão e disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Existem dores que o remédio não consegue resolver, que a medicina não resolve. Só tem um caminho, só existe uma verdade e uma vida, se chama Jesus. Eu gostaria de orar com você.
Se você veio nesse jantar aqui, talvez é a primeira vez que você vem. Não importa a tua igreja, a tua religião, a tua idade. Igreja não muda a vida de ninguém. Religião não muda a vida de ninguém. Tem pastor que não vale nada. Tem padre que não presta. Igreja não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de alguém é quando essa pessoa se encontra de verdade com Jesus. Não é a religião que resolve. É uma pessoa, a pessoa de Jesus. Então hoje, enquanto nós estamos de olhos fechados e cabeça curvada, se você veio aqui nesse jantar da casa de oração e você diz assim: Pastor Jeto, parece que o senhor pregou para mim. É verdade, eu vim aqui para pregar para você mesmo. Foi para isso que Deus me mandou aqui, porque Ele conhece a sua vida, conhece a sua história, o seu coração. E eu não quero voltar para casa hoje, porque um dia alguém orou por mim. E nós também queremos orar por você. Se você veio nesse jantar e diz: eu preciso que Jesus mude a minha vida, a minha história. Eu quero que Jesus volte para casa comigo. Eu preciso que Jesus me dê forças. Eu preciso recomeçar. Eu não sei em qual área da tua vida que você está perdendo, mas se você veio hoje aqui, existe alguém que ajuda você, para você se levantar e dizer: não, eu não aceito isso. Em Jesus eu vou vencer. Com Jesus do meu lado, eu vou lutar, eu não vou desistir, eu vou lutar, eu vou vencer esse medo, eu vou vencer a depressão, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelos meus filhos, eu não vou ser um derrotado dentro de casa, eu não vou perder aqui dentro, não, eu quero entregar minha vida para Deus. Se você sente isso no teu coração, por favor, nós queremos orar com você. Aí onde você está mesmo? Eu só queria que você ficasse de pé, para que a gente pudesse orar por você e pela tua casa, por você, pela sua vida. Tem alguém? Fique de pé onde você está. Deus abençoe, Deus abençoe. Tem mais alguém? Deus abençoe, Deus. Pelo amor de Deus, não fica com vergonha não. Você é cabra macho. Homem tem coragem. Fica de pé, isso. Deus abençoe. Que coisa linda. Coisa linda, meu irmão. Oh, meu Deus. Sabe, eu fico tão feliz. Feliz porque, sabe, Jeremias, foi Deus que preparou isso aqui, cara. Porque tem coisa que a gente vence sozinho, mas tem coisa que a gente precisa de ajuda. Se você está aí no teu lugar e diz: eu preciso, pastor, eu preciso de vitória, eu preciso de ajuda, eu preciso que Deus segure na minha mão, fica de pé aí, vai. Deixa Deus te tocar agora, em nome de Jesus. Glória a Deus, que coisa linda. Eu queria que os irmãos da casa de oração não deixassem nenhum desses queridos sozinho. Nenhum sozinho. Fica do lado, chega perto assim. Todo mundo conhece os brothers aqui. Jeremias, vem aqui, você que vai fazer essa oração, porque você tem autoridade nessa terra. Preste atenção, nós vamos orar em Cristo Jesus. É o Jesus que vai te segurar na mão hoje e vai te ajudar a vencer essa batalha. Aleluia. Ó Deus, nós louvamos o teu nome nesta noite. Nós estamos na tua presença, ó Pai. Ó Deus, nós estamos no teu altar. Ó Deus, esta é uma noite de graça. É uma noite de milagre. É uma noite de restauração. É uma noite, ó Deus, de mudar a história desse homem, mudar a história desse moço. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos apresentá-los no teu altar. Esse sentimento, alguns com sentimentos, até mesmo sentimento de suicídio. Há uma angústia, uma tristeza, um vazio. Homens que estão aqui, ó Deus, que têm vivido momentos tão difíceis, momentos tão complicados. Alguns desses homens perguntando o porquê. Alguns, ó Deus, estão vivendo momentos de uma crise. Não é uma crise financeira, não é uma crise do tempo,
exter, mas é uma crise da interioridade. Perdeu a sua própria identidade. Homens que estão aqui dizendo: Deus, eu não sei mais o que fazer, não sei qual atitude tomar. Mas nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus, queremos pedir graça do Senhor. Derrama do teu Espírito sobre esse homem. Enxugue essas lágrimas. Renove as forças desses homens que estão aqui. Alguns deles, ó Deus, talvez não tenham conseguido conciliar o sono. Alguns deles, ó Deus, têm vivido momentos depressivos, numa angústia, numa tristeza muito grande. Mas nesta noite, na autoridade do teu nome, na autoridade do nome de Jesus, eu creio que esse quadro, que essa situação já está sendo revertida, porque tu és um Deus vivo. 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 E nós queremos apresentá-los no teu altar. Ah, Senhor, é este homem que chora sozinho lá no seu quarto, lá no banheiro, no momento da sua caminhada, quando ele está sozinho no escritório, na sua loja, no seu comércio. Ah, Senhor, quanta decepção, quanta frustração. Mas hoje à noite, o Senhor está mudando a história de cada um deles. Segure nessas mãos, ó Deus. E nós usamos da autoridade do nome de Jesus. Repreendemos toda a opressão. Dizemos: inimigo, solte. Inimigo, solte. Inimigo, solte. Há poder no nome de Jesus. Há poder na palavra de Deus. Nós repreendemos e declaramos a vitória que é no nome de Jesus. A vitória que é no nome de Jesus. Sejam essas cadeias quebradas, palavras de maldições, palavras de derrota, palavras de pessimismo, palavras negativas que esse homem traz de gerações, que traz há anos e anos. Mas nesta noite ele está e vai viver um novo tempo. Um novo tempo. Queria que você segurasse na mão de um homem, segurasse na mão de alguém a um cântico, e nós vamos cantá-lo. O pastor Rony vai nos cantar juntos. Eu te amo, ó Deus. Queria que você adorasse a Deus aqui hoje à noite. Deus te trouxe aqui para dizer para você que há jeito, que há esperança. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Ele está aqui. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Levante as suas mãos agora, solte a mão do teu irmão. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade
És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A última vez é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor e dizer graças a Deus. Pode aplaudi-lo bem forte. Graças a Deus. Aleluia. Diga comigo a palavra. Diga mais uma vez a palavra. Ela diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga a palavra. Ela diz: se Deus é por mim, quem será contra mim? Diga a palavra. Ela diz que o meu Deus, em Cristo Jesus, suprirá cada uma de minhas necessidades. Diga a palavra. Ela diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga: eu sou o que a palavra. Ela diz que eu posso ser. Diga: eu tenho o que a palavra. Ela diz que eu posso ter. Ele está aqui. Aleluia, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Aleluia.